Vamos lá. Estou conectando aqui também pelo Instagram para os irmãos poderem acompanhar. Pessoal que alguns irmãos participam através do Instagram também, a nossa conta lá no Instagram, e os irmãos podem acompanhar lá, gente. Hoje, o tema da nossa reflexão de hoje é um novo caminhar. Já é hábito, já é cultura nossa, essa coisa de cada Réveillon a gente pensar em ações novas, em atitudes novas, fazer um planejamento para o ano, um entendimento das coisas que eu preciso conquistar, daquilo que eu preciso alcançar para o início de cada ano, de cada época. E eu decidi, Turinho me animou no sentido de que a gente trouxesse os irmãos para uma reflexão sobre como estabelecer um caminhar novo. Ainda que você faça metas corporativas, ainda que você faça metas novas na sua vida pessoal, ainda que você faça metas novas na sua vida sentimental e qualquer área da sua história, você precisa ter na base da tua história, que é a tua experiência espiritual, perdão, experiência espiritual, uma conexão com o Senhor, de maneira que você tenha uma construção de uma caminhada nova. Bem, irmãos, é isso que nós vamos pensar juntos, porque, a meu ver, era isso que o apóstolo Paulo trazia sobre os irmãos em Éfeso, nesse pedaço da carta sobre o qual a gente vai refletir juntos agora. Você deve ter aberto aí já, Efésios capítulo 4, versículo 22. Eu vou ler até o versículo 24, mas deixa aberto, porque eu vou te chamar para depois a gente pensar junto nos versículos subsequentes, tá? Efésios 4, 22, está escrito assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Nós somos acostumados a pensar nesse texto como uma descrição do processo de conversão, aquele que acontece inicial. Perdão aí, irmãos, sabe? A garganta deu uma encrencadazinha aqui. Mas eu queria animar você a considerar esse texto como um processo de santificação ou de regeneração, aquele processo no qual continuamos sendo salvos até o dia do Senhor. Processo pelo qual a gente consegue estabelecer uma novidade de vida sempre que necessário. O processo pelo qual a gente pode voltar para ele e reestruturar a nossa caminhada diante de Deus e com Deus. Existe uma maneira, um modus operandi dessa santificação. Paulo, aconselhando os irmãos em Éfeso, os chama a essa outra maneira de viver e dá a eles isso. Aqui, ele está dizendo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Vocês foram ensinados a não se conformar, a não se acomodar, a não achar comum, natural, a não lidar com naturalidade o estado original, a condição original a que você está. O que Paulo está querendo dizer é que o evangelho é absolutamente dinâmico, o evangelho é desafiador, o evangelho é um processo de transformação de vida diária, no qual ninguém fica acomodado, como o pessoal costuma dizer aí, na zona de conforto, mas a gente é impelido a avançar a cada tempo. Bom, 2021
começou. É tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de ser aquilo que o Espírito espera que eu seja, aquilo que o Pai espera que eu seja, aquilo que o Evangelho propõe para mim. Bom, amados, em nenhum lugar na Bíblia ela cobra da gente perfeição. Em nenhum lugar da Bíblia cobra que você seja isento de erros. Não há essa expectativa do ponto de vista de Deus. Talvez exista do ponto de vista da religião, do ponto de vista das pessoas, mas de Deus não. Ele não espera que você seja perfeito. Quando eu falo isso, pode ser que você diga daí, não, Alexandre, mas calma lá, a Bíblia e Deus dizem que a gente precisa ser santo. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado, é ter uma maneira diferente de viver, mas não é ser ausente de erros. O texto na Bíblia que fala de que até alcancemos a estatura de varão perfeito, pode, e a meu ver deve, ser melhor traduzido como até que cheguemos à estatura de varão maduro, né? De varão mais amadurecido diante de Deus, e não simplesmente perfeito. Agora, há uma expectativa em Deus, há uma expectativa bíblica a nosso respeito, a que melhoremos a cada dia, a que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo. Como eu falava hoje de manhã com os irmãos lá no ABC, parece que Paulo, em dado momento, alguém disse a ele que ele não estava correspondendo àquilo que estava ensinando, que estava falando, e ele reconheceu, disse, olha, eu reconheço que talvez não tenha todas essas coisas, mas um compromisso eu tenho com vocês, uma coisa eu digo, que deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Então, ele dizia, é verdade que eu não seja perfeito, contudo, eu a cada dia melhoro, eu traço metas, eu tenho alvos, e você me encontra a cada dia mais parecido com Cristo, mais parecido com as coisas que você me vê pregando e falando. A cada dia elas vão se incorporando em mim e vão sendo percebidas na minha caminhada, na minha maneira de ser. Bom, é assim que deve ser o Evangelho para mim e para você. O que a gente quer é dar alguns critérios desse novo caminhar. Olhando para a carta paulina aos Efésios, algumas coisas que ele disse que devem ser base e que eu e você devemos perseguir quando a gente pensa em ser um pouquinho melhor do que fomos ontem, um pouquinho mais santos do que fomos ontem, um pouquinho mais próximos do caráter e do propósito de Deus do que fomos ontem. Vamos seguir, então, a leitura? O primeiro ponto está no versículo 25. O primeiro critério, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Querido. O primeiro critério para que eu avance, para que eu tenha um novo caminhar, todas as vezes que eu achar necessário a renovação da minha maneira de pensar e da minha maneira de viver, é que eu seja apegado à verdade que constrói relacionamentos edificantes. Olha só, o versículo 20 diz assim, 25, perdão. 25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, porque todos somos membros de um só corpo. Paulo está chamando a prática da verdade como um exercício para a construção do relacionamento do corpo de Cristo. Ele faz referência ao corpo de Cristo. Sabe por que isso? Porque não é fácil falar a verdade. Ora, você veja que no início do texto que nós lemos, Paulo dá 2 caminhos no processo de construção de um novo caminhar. Ele fala assim, despindo do velho homem, renovando a mente para vestir-se do novo. Você sabe qual é a encrenca da gente? É que a gente pensa que se despir do velho homem é suficiente. Amado, não é. Querida, não é. Se você se despiu de coisas antigas, parabéns. Mas o teu esforço e a renovação da tua mente estará em que você se vista de coisas novas.
se vista de novas atitudes, se vista de novos comportamentos, novas maneiras de pensar, uma construção mental nova, transformadora. No relacionamento da igreja, nós somos tentados a abandonar a mentira, mas é muito difícil aceitar o desafio de passar a falar a verdade. São coisas diferentes? São coisas diferentes, distintas. Talvez seja mais fácil parar de mentir do que passar a dizer a verdade. Talvez o desafio de não mentir mais seja substituído por ficar calado. Seja substituído pela confortável condição de omissão. E não se esqueça que Paulo está fazendo jus ao corpo de Cristo, ao relacionamento da igreja. E eu tenho muito temor todas as vezes que a Bíblia aponta para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a base sobre a qual acontece a nossa edificação, acontece o nosso avanço no Senhor. A vida de Cristo está no corpo de Cristo. Tem muita gente que tem relacionamentos, mas não tem comunhão, não vive uma vida de corpo com a congregação. Tem muita gente que se reúne e às vezes faz um churrasquinho, faz um futebol, faz uma brincadeira, e nós evangélicos gostamos de dizer assim, foi um tempo de comunhão. Nem sempre, amados, nem sempre. Comunhão é muito mais sério do que jogar bola junto. Comunhão é muito mais sério do que comer junto. Comunhão é muito mais sério do que passar algum tempo contando piada, assistindo filme. Comunhão fala necessariamente de um relacionamento de edificação. Quero dizer, de construção do caráter de Cristo e da vida uns dos outros. Comunhão fala necessariamente de mutualidade, do compromisso que a gente tem uns com os outros. É por isso que, no que diz respeito à comunhão, não basta deixar de mentir. É necessário passar a dizer a verdade. É necessário ter um compromisso de me expor. É ter o compromisso de correr o risco de, muitas vezes, entristecer o irmão, mas apegar-se à verdade. Não ficar calado diante dela, porque nós temos o dever de edificar uns aos outros, de construir relacionamentos sérios. Muitas vezes alguém se cala pensando assim, não sou eu que tenho que falar com meu irmão, não tenho eu responsabilidade. A gente vai para a igreja, a gente olha e pensa na igreja como instituição, e aí a gente acha que quem tem que falar com o irmão é aquele que tem uma liderança institucional, é o pastor, o que tem o título. É ele que fala com os irmãos. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do meu irmão. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz lá na faculdade. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz lá no trabalho. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz lá na família dele. Esse pensamento é o mesmo que teve Caim. Você se lembra quando Caim foi arguído pelo Senhor e sobre Abel? A resposta de Caim foi: o que eu tenho a ver com meu irmão? O que eu tenho a ver com Caim? Mal sabia, com Abel, perdão, mal sabia Caim que ele tinha tudo a ver com Abel. Que ele deveria saber onde estava Abel. Ora, aquela parábola famosa, a da ovelha perdida, que o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha, querido, não se trata esse tal pastor, não é um líder eclesiástico, não é o sujeito que fez faculdade teológica. Esse tal pastor não é o camarada que usa terno e gravata e fala domingo à noite. Esse tal pastor não é o camarada que tem um título na frente do nome. Esse, a quem Jesus chama de pastor na parábola, é cada irmão. Se você continuar lendo o contexto da parábola da ovelha perdida, você vai perceber que Jesus está falando de cada pessoa do meio da igreja. Ele fala um contexto de algumas parábolas que tratam do relacionamento da igreja. A dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha perdida.
não está falando das obrigações de um líder eclesiástico. Ele está falando da obrigação de cada pessoa em relação ao seu irmão, que se perde, que é perdido, que se perde de si, que a sua existência, por algum motivo de erro ou engano do seu próprio coração, começa a se perder do propósito original de Deus. Aí, quando alguém se perde do meu lado, eu que sou o irmão, preciso mais do que não mentir. Eu preciso dizer a verdade. Eu preciso ser um atalaia na vida do meu irmão. Eu preciso ser um instrumento de edificação para chamá-lo ao arrependimento, à mudança de vida, à reconstrução da sua forma de caminhar. Então, amado, o primeiro critério para eu construir um caminhar novo em 2021 é entender quem eu sou no corpo. O apóstolo nos chama a sermos apegados à verdade para construir relacionamentos edificantes. Nos chama a sermos apegados à verdade daquilo que vemos uns nos outros, daquilo que percebemos da caminhada uns dos outros, para edificarmos uns aos outros. O segundo critério da construção de uma nova caminhada está no versículo 26 até o versículo 27. Você pode acompanhar comigo? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com que estiver em necessidade. Esse segundo passo para construir um novo caminhar, uma nova maneira de caminhar, eu chamei do exercício do domínio próprio, da capacidade de se dominar, da capacidade de não permitir que a minha alma... Hoje de manhã eu falava com os irmãos lá no ABC sobre isso. Que a minha alma domine e pastoreie as minhas atitudes. Eu preciso receber ou perceber a manifestação do fruto do Espírito Santo, do qual uma das partes é algo que chamamos de domínio próprio. É entender que os gritos da minha alma vão acontecer. A ira vai acontecer. A ira vai se manifestar. Mas ela não deve se transformar em pecado. As minhas reações almáticas não devem se concretizar. A gente deve vigiar, a Bíblia nos manda ser sóbrios e vigiar todo o tempo, em todas as coisas, para que a gente não caia em tentação. E a gente deve vigiar, sobretudo, mais do que vem de fora, mas do mal que habita em nós, que está dentro da gente. A gente tem uma mania de achar que o nosso problema está do lado de fora. Eu gosto de lembrar de uma experiência do reformador Martinho Lutero, na biografia dele, ele fugindo dos seus inimigos, dos seus algozes, ele se esconde num determinado lugar e no meio da noite ele vê uma sombra entrando no ambiente onde ele estava. A biografia diz que ele tomou um susto e pulou de repente, e quando ele pulou e melhorou os olhos para perceber se era algum inimigo, ele viu uma manifestação maligna. Lutero disse: "Ah, que bom, é só o diabo", e voltou a dormir. Isso porque ele entendia que o inimigo que Satanás era um inimigo vencido. Ele entendia que tudo que o inimigo de fora do inferno podia tentar fazer na sua vida era pequeno, era pouco perto do que seu próprio coração podia fazer. Ora, a gente fica batalhando, batalhas espirituais, jejuns, para tentar enfrentar Satanás, mas esquece do inimigo terrível, do algoz de sofrimento que habita dentro da gente, a alma da gente. Se você quer que 2021 seja um ano de vitória para você, um ano de avanço do Senhor na sua vida, eu te desafio a fazer jejuns, a fazer consagração, a ler a palavra para vencer o inimigo que se chama pelo teu nome.
e não aquele que está do lado de fora. Combater o inimigo que habita dentro de você. Esse texto é mais do que simplesmente vencer a ira. Esse texto é um desafio a vencer-se a si mesmo. Em primeiro lugar, para construir um caminho novo, eu preciso aprender a dizer a verdade. Em segundo lugar, para construir um caminho novo, eu preciso aprender a ouvir a verdade. Ouvir a verdade é entender que o inimigo maior sou eu. Quantas vezes, irmãos, estamos elegendo como inimigos pessoas que tentam edificar a gente? Quantas vezes, queridos, estamos elegendo como inimigos pessoas que tentam pastorear a gente? É muito difícil dizer a verdade, mas também é muito difícil ouvir a verdade. É muito difícil ter um coração ensinável, ter um coração pastoreável, dominar a nossa alma e nos permitir chegar ao lugar que Deus quer para a gente. Vamos avançando? Eu li o versículo 26 e 27. Na verdade, era só o 26. Eu quero para o próximo passo agora ler o 27 e o 28 com você. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Versículo 28. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Há quem pense que o chamado de Paulo nesse versículo é para a ausência do furto. Mas eu queria dizer, como tem falado em todos eles, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Mais do que a ausência do furto, é para o estímulo à produtividade. Fazer gerar riqueza. Fazer gerar recursos. Mas não, calma, Paulo não está falando de capitalismo. Não, calma. Paulo não está estimulando a ter muito, a ser rico, a procurar ter coisas cada vez mais caras, mais nobres. Você veja que o estímulo do exercício desse versículo aqui, para construir uma caminhada nova, é uma maneira diferente de pensar em dinheiro. É uma maneira diferente de pensar em recursos financeiros. Cassinha entrou no Instagram aqui com a gente. Beijo, Cássia. No versículo 28, ele fala, não furta mais, mas, pelo contrário, absorve conceitos de produtividade, a fim de que você tenha para repartir, a fim de que você tenha para dar aos outros. Está aí um motivo para desejar ter dinheiro. Está aí um motivo para desejar sobejar financeiramente. Um motivo saudável. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro para mim, querer o dinheiro para mim, entrar nesse ciclo pernicioso, danoso e de morte, de ter mais e ter mais e ter mais, cada vez querer ter mais. Meu carro ainda não é bom, a roupa que eu tenho ainda não é boa, a casa que eu tenho não é boa, os móveis que eu tenho não são bons. Esse ciclo capitalista e consumista de ter que ter mais coisas e muitas coisas o tempo inteiro, isso é maligno e é carnal e é diabólico, é destrutivo. Agora, o desafio de Deus no que diz respeito ao dinheiro, ele parece que demonstra aqui nesse versículo 28 um processo evolutivo. Ele demonstra alguém que lá tinha que roubar para ter. Roubar para ter. Aí esse camarada deixa de roubar. E ele começa a trabalhar para ter. Produzir. Mas aí o mais rico e o auge desse avanço, o auge dessa evolução, é quando ele tem para repartir. Tem para repartir. Quanto você tem repartido? Quanto do seu dinheiro abençoa as pessoas ao seu redor? Abençoa pessoas que têm necessidade. Quanto do seu recurso é um instrumento de Deus para edificar os outros? Você quer mudar 2021? Você quer entender o dinheiro como seu servo e não fazer de você servo do seu dinheiro? Pegue o que você tem e reparta com os outros. Pegue o que você tem e dê aos outros. Use o seu carro para abençoar as pessoas. Use a sua casa para abençoar as pessoas. Use suas roupas para abençoar a pessoa. Use o seu dinheiro para abençoar as pessoas.
Você não está no trabalho que você está à toa. Deus não te colocou lá para que você compre marcas maiores, carros melhores, perfumes melhores, roupas melhores. Deus não te disponibilizou o recurso que você tem hoje para que você se torne um consumista, um servo do capitalismo, um escravo do dinheiro. Ele te deu o que você tem para que você se transforme no abençoador das pessoas que estão perto de você. Bora avançar? O quarto passo, eu não estou longe de terminar, não. O quarto passo está no versículo 29 e no versículo 30. Versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O apóstolo traz um chamado ao cuidado com o que sai pela boca. Jesus já havia advertido isso lá no Evangelho, dizendo que o que destrói o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Quando a gente pensa em palavra torpe, é muito provável que você pense em palavrão. Mas não é. Não é. Essa palavra torcida, essa palavra errônea, é mais do que uma palavra rejeitável do ponto de vista cultural do nosso tempo. Isso é um palavrão. Sabe o que é um palavrão? Palavrão é uma palavra moralmente rejeitável do ponto de vista cultural do nosso tempo. Você quer ver? Tem um palavrão, você fala um palavrão aqui, vai para algum estado do Brasil, lá não é palavrão. Todo mundo fala. Vai para algum outro lugar, lá não é palavrão. Aí quando você lê um texto desse, fica um monte de crente achando que Paulo está falando de palavrão. Não, eu não estou dizendo que você pode falar palavrão. Mas eu estou querendo dizer que o texto vai muito mais profundo do que isso. Vai muito além disso. Que não saia da minha boca palavra torcida, palavra errada, que entristeça uma pessoa muito sensível que mora dentro de mim, que habita dentro de mim. O quarto passo para construir uma maneira nova de caminhar é possuir lábios santos que alegrem o Espírito Santo. Há um texto na Bíblia que compara o Espírito Santo a uma pomba, a um animal dócil e sensível. Talvez fazendo alusão a uma característica do Espírito Santo. É essa que o Paulo fala. E ele, habitando dentro de nós, ele se entristece. Há textos na palavra que dizem, inclusive, que o Espírito Santo pode ser extinto dentro da gente. De vez em quando, quem anda comigo, minha esposa, eu frequentemente digo a ela, não entristece o Espírito Santo. Não faça isso. Vigia. Porque nós, no cotidiano da gente, na caminhada da gente, a gente se vê colocado em ciladas, nas quais a gente coloca coisas, fala coisas, que deixam o Espírito Santo dentro da gente triste. A gente muitas vezes fala contra irmãos, a gente muitas vezes fala alguma coisa reclamando da vida, reclamando do que Deus nos deu. Existem muitas coisas que podem sair da nossa boca e entristecer o Espírito Santo. E por que entristecem o Espírito Santo? Alexandre, mas aquilo não era uma verdade, eu estava triste, estava chateado na hora. E por que o que eu falo sem maldade pode entristecer o Espírito Santo? Porque, deixa eu te dizer uma coisa com você, a tua maneira de falar muda a tua maneira de pensar. Isso é psicologia. A maneira como você fala muda a maneira como você pensa. Você pensa de um jeito, fala de outro. Daqui a pouco, você começa a pensar daquele jeito que você estava falando. O passo seguinte é que a maneira como você pensa muda a maneira como você vive. É por isso que a Bíblia diz que as vãs conversações corrompem bons costumes. Falar bobagem estraga a sua maneira de viver. Mas aqui, Paulo está dizendo aos irmãos, lá em Efésios, assim, cuidado com a tua forma de falar, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo mora em você, querido.
Cuidado como você fala com seu marido, com sua esposa. Cuidado como você fala com seus filhos, com seus pais. Cuidado como você fala com seus irmãos ou dos seus irmãos. Cuidado como quando você murmura diante dos problemas. Enquanto Deus está lá cuidando de você, zelando pela sua vida, você está reclamando das coisas que Deus te deu. Cuidado, o Espírito Santo mora em você. A gente deve aprender a falar coisas de edificação. A gente deve aprender a ter lábios santificados e ter essa preocupação. Você quer mudar a sua maneira de viver, um novo caminhar? Guarda a tua língua. Refreia a tua língua do mal. Vamos para o último passo? Já estou terminando. Versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Só para resumir aqui, parece que nesse passo, Paulo está dizendo que os seguidores de Jesus... Você quer parafrasear isso? Parece que Paulo está dizendo que quem segue Jesus é uma turma gente boa e cheia de empatia. É isso, não é, Tony? Gente boa e cheia de empatia. Pessoal, gente boa. Hã? Tem defeito. Gente que estimula e tem dentro de si conceitos de bondade em relação ao outro. Gente boa, gente que pensa o bem do outro, gente que estimula sua consciência em relação aos outros de maneira bondosa. Gente que tem um olhar bondoso para o outro. Você já viu que existem dois tipos de pessoas? Ó, uma pessoa que tem um olhar bondoso e a pessoa que tem um olhar malicioso, maldoso. A pessoa de olhar bondoso, normalmente ela vê o bem em quem está ao seu redor. E às vezes a pessoa nem é boa, mas ela vê o bem dessa pessoa. Esse é a maturidade desse olhar bondoso, tá, amados? Quem tem o olhar bondoso fala bem dos outros. Não, e ele não tem a ver com o outro. Não é que o outro seja perfeito e seja bom, mas é que o seu olhar é bondoso. Ele procura o bem no outro. A pessoa fez uma coisa errada, mas ele tem um olhar bondoso. Ele fala assim, não, mas essa pessoa não tinha essa intenção. Essa pessoa não queria ter feito isso. Vamos olhar de outra maneira. Isso é ser bondoso. Gente boa! A Bíblia diz assim, olha, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amado, não interessa o quanto a pessoa do teu lado é ruim. Não seja, você contaminado pela maldade alheia, pela maldade que habita no outro. Não deixa. Porque o outro lado, eu falei agora de alguém com um olhar bondoso. Não tem a pessoa maldosa? A pessoa que tem um olhar malicioso. Terrível. A pessoa maldosa, ela vê o mal até no bem do outro. Até no bem do outro. O cara faz o bem e diz, mas tá querendo alguma coisa. Fez isso, tem alguma intenção por trás. Não é assim? Você conhece alguém assim? Não, você não é assim não, é só o outro. Vamos vencer isso, amados. Vamos avançar. O propósito de Deus é que você seja gente boa e cheio de empatia. O segundo critério, primeiro é ter bondade na tua vida, no teu modus operandi, na sua maneira de viver, um olhar não contaminado. Segundo lugar, é ter empatia. É isso que esse texto está falando. Você sabe o que é ser compassivo? Dado a compaixão. E você sabe o que é compaixão? É vestir a vida do outro. É gente que tem misericórdia da dor alheia. É gente que sente a dor de quem está perto de si. É gente que tem misericórdia, tem compaixão do outro.
Então, o que é que Paulo queria dizer com pessoas de bondade e compassivas? Sabe o que é, mano? Deixa eu te falar. Deixa eu traduzir isso para você. Todo mundo ao teu redor erra contigo. E você não entende o erro dos outros. Você não consegue entender porque fulano erra como erra. Mas quando é você que erra, você ameniza. Você sabe por que você ameniza o seu erro? Porque você sabe o que te levou a errar. Você sabe o que você viveu na infância, que hoje adulto faz ter as concupiscências que você tem. Você sabe. Você não sabe do outro, mas você sabe o seu. Você não quer errar, mas você erra. E você sabe assim que eu não queria ter feito isso, mas eu fiz isso. Você sabe a criação que você teve. Você sabe os traumas que você já viveu. Você sabe as encrencas de vida que você teve, os descaminhos da sua alma. E é por isso que você olha para o teu erro e acha menor, porque você conhece os porões da tua alma. Não conhece do outro. Mas eu vou te dar uma notícia. O outro também teve um motivo para ser quem é. O outro também teve um caminho que o levou a ter um caráter que tem, muitas vezes até deformado, mas ele teve um motivo, teve algo que o levou a ser assim. Esse último passo aqui, esses versículos, estão dizendo para a gente ter misericórdia do outro, pensando na nossa própria vida, vestir a vida do outro. É isso que nos ajuda a ser compassivo, ter compaixão, a ter um olhar bondoso. É entender o que é que levou o cara mal a ser mal. É entender o que é que levou o pecador a pecar. É por causa disso que Jesus perdoou a adúltera enquanto todos queriam apedrejá-lo. É por causa disso que ele come na casa de Zaqueu. É por causa disso que ele recebe Nicodemos. É por causa disso que ele amou Alexandre e que ele ama você. E é esse o chamado do Evangelho. É que a gente vista a vida dos outros e ame a quem quer que seja. Ser bom e compassivo. Se você quer construir uma maneira nova de caminhar em 2021, quero te estimular a ser apegado à verdade, construindo relacionamentos edificantes, a construir um exercício de domínio próprio na sua alma. Em terceiro lugar, a alcançar uma produtividade que te dê o privilégio de repartir. Em quarto lugar, a possuir lábios santos que dão alegria ao Espírito que habita em você. Em quinto e último lugar, a ser gente boa e cheio de empatia. Beijo santo. Deus nos abençoe.